Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 20. Atos 20 começa com uma descrição histórica de eventos que estão acontecendo, das mudanças de localidade que Paulo e seus companheiros têm vivido. E é interessante que a partir do versículo 7, nós temos a narrativa de Paulo em Troade. E ali acontece algo muito curioso, muito curioso. Diz o texto que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, dia do Senhor, portanto, as pessoas estavam reunidas com o fim de partir o pão. Aqui temos uma expressão que denota a celebração da ceia. Portanto, mais uma testificação de que, de fato, estamos falando aqui do domingo, o dia ordinário de congregação do povo de Deus, reunião do povo de Deus, a fim de prestar culto ao Senhor, a fim de celebrar os sacramentos. O texto sagrado, portanto, nos informa que Paulo, antes de seguir viagem, portanto, afinal ele haveria de viajar no dia seguinte, ele prega aos irmãos. E diz o texto que ele prolongou o discurso até meia-noite. Nós não sabemos qual o momento em que essa reunião se iniciou. Presbiteriano geralmente reúne 7 ou 7h30. Mas nós não sabemos que hora essa reunião começou. Mas fato é, o texto, por afirmar que Paulo se prolongou, muito provavelmente a reunião não começou perto da meia-noite. Porque senão não haveria necessidade de se identificar um discurso assim como prolongado. Se a reunião começasse, por exemplo, às 10 da noite e terminasse meia-noite, não haveria por que falar que foi prolongado. Portanto, provavelmente, a reunião se iniciou bem antes. Paulo prolonga seu discurso até meia-noite. E a turma está reunida de tal maneira que tem gente na janela. O texto nos informa que tem um jovem chamado Eutico que está sentado numa janela. Eutico dorme, diz o texto sagrado, profundamente durante o prolongado, mais uma vez Lucas adjetiva o discurso de Paulo assim, prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Imagina que tragédia, imagina que coisa que poderia tirar o foco de todo mundo ali, que coisa que poderia ser usada pelos inimigos da fé para combaterem os cristãos. Olha só, eles estão matando gente no culto, tem gente morrendo porque eles não param de falar. Mas interessante que Paulo desce de imediato, inclina-se sobre o corpo e diz: não vos perturbeis, que a vida nele está. Será que ele só tinha desmaiado? Não. O texto é claro em dizer que Eutico morreu e o que aconteceu ali foi um milagre, uma ressurreição. Olha que interessante. Não houve mais alvoroço, não houve qualquer alvoroço, não houve qualquer perturbação. O texto diz que Paulo sobe de novo, parte o pão, come e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, ou seja, até por volta de 5, 6 horas da manhã. O discurso continuou. Eutico caiu, nossa, morreu. Não está morto mais. Bora, vamos pregar. O que a gente precisa entender aqui? A igreja estava focada na sua principal missão naquele contexto: proclamar o evangelho, proclamar a verdade. Não havia tempo sobrando e não havia, portanto, tempo a ser perdido. Eutico está vivo, glória a Deus, vamos continuar a entender a mensagem, vamos continuar a entender os fundamentos da nossa fé. E aí sim, em seguida, diz o texto sagrado, Paulo vai partir. É interessante que, antes de partir, em Mileto, ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui, interessante que esse discurso de Paulo aos presbíteros em Éfeso talvez seja o mais emocional dos discursos que Paulo tem aqui nesse livro. Paulo se afeiçoou àqueles irmãos, afinal, passou um bom tempo com eles, os ensinou, os discipulou, sofreu junto, foi perseguido. E agora Paulo insiste em glorificar Jesus, em mostrar aos presbíteros como eles precisam agir e entender que, de fato, haverá inimigos. Isso não vai acabar. A igreja sempre sofrerá com opositores. A igreja sempre sofrerá com aqueles que se levantam contra ela. A igreja sempre sofrerá com aqueles que se inclinam na maldade contra a igreja.
E o apóstolo Paulo está ciente disso e está precavendo os presbíteros de Éfeso dessa questão. O apóstolo mostra como ele entendeu o evangelho. Ele diz no verso 24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele afirma categoricamente: olha, eu preguei entre vocês o reino. Eu preguei o que tem que ser pregado. Eu não deixei de anunciar a vocês nada do que é a vontade de Deus, do que é o desígnio de Deus. Portanto, vigiai. É a conclusão que ele faz no final, lá no verso 31. Vigiai. Vigiai, porque... E aí no verso 30 ele diz: e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Portanto, vigiai. Vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora vos encomendo ao Senhor. O que Paulo está dizendo é: eu confio vocês inteiramente aos cuidados do Senhor. O que Paulo está mostrando aqui é: gente, a gente não vai se ver de novo. Agora é a última vez que nós temos o privilégio de nos encontrar. É pela última vez que estamos tendo o privilégio de compartilhar a palavra. Daqui por diante, vocês, pelo Senhor e com o Senhor, façam a missão, façam a obra. Eu tenho outro lugar para ir. Eu tenho mais ainda a viver no ministério que o Senhor me confiou. Diz o texto no versículo 36 ao versículo 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, entristecidos pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E aí se encerra o capítulo 20. Uma despedida emocional, dolorosa, mas que nos mostra que no reino de Deus isso pode acontecer. Despedidas às vezes são necessárias. Despedidas para que a missão continue, para que a missão seja cumprida, para que a vontade do Senhor se estabeleça e, acima de tudo, prevaleça. O que nos importa é que, enquanto estivermos, que sejamos fiéis. Até a despedida, até a saída, até a mudança, até partir para outra missão, que enquanto estivermos juntos, que enquanto estivermos aqui, que a fidelidade seja o nosso sustentáculo. Que a fidelidade seja a marca, que a fidelidade seja vista e vivida por cada um de nós.